Minha mãe queria que eu me casasse com um homem 47 anos mais velho que eu. Não foi uma brincadeira. Não foi uma conversa mal interpretada. Ela estava completamente séria e o pior, ela achava que estava fazendo a coisa certa por mim. Meu nome é Eliza, tenho 18 anos. E essa é a história da vez em que minha própria mãe tentou decidir o meu futuro, sem me perguntar nada. Eu cresci numa cidadezinha do interior de Pernambuco. O tipo de lugar onde todo mundo se conhece, onde a fofoca corre mais rápido do que o ônibus interestadual. E onde as opções para uma menina de 18 anos recém-formada no ensino médio são basicamente duas: casar cedo ou ir embora. Minha família nunca teve dinheiro. Meu pai saiu quando eu tinha 8 anos e nunca mais voltou. Minha mãe criou eu e meus 3 irmãos mais novos praticamente sozinha. O mais novo tinha 6 anos, a do meio, dezembro. O outro, 12. Eu era mais velha, então desde cedo eu aprendi o que era responsabilidade. A gente vivia de bico. Minha mãe lavava roupa para fora, vendia quem tinha 2 dias por semana e ainda assim o dinheiro nunca fechava. Tinha mês que a gente ficava sem gás e eu esquentava água no fogareiro de lenha para dar banho nos meus irmãos. Quando terminei o ensino médio, a professora de português me chamou na sala e disse: Eliza, você tem potencial. Não deixa isso aqui te engolir. Aquela frase ficou na minha cabeça por semanas. Eu não sabia muito bem o que era potencial num lugar onde o maior sonho das meninas da minha turma era arranjar um namorado que tivesse moto própria. Mas eu sabia que eu queria mais. Queria trabalhar, queria estudar. Queria ver o mar de Recife com o meu próprio dinheiro, não com o dinheiro de ninguém. Você conseguiu dinheiro de onde? Mãe, não se preocupe. A nossa situação vai mudar. A gente não vai mais precisar passar por isso tudo. Eu fiquei feliz naquele momento. Sei que parece ingênuo, mas quando você vive anos numa situação difícil e alguém diz que vai melhorar, você quer acreditar. Eu acreditei. Naquela noite eu fiquei deitada na cama pensando em Recife. Pensando no apartamentinho que eu ia alugar, no cursinho que eu ia fazer, em acordar de manhã e tomar um café sem me preocupar se ia ter comida no almoço. Eu ainda não sabia que a mudança que minha mãe estava planejando não tinha nada a ver com o que eu estava imaginando. Na semana seguinte, minha mãe me chamou na cozinha com uma voz diferente. Aquela voz que ela usava quando queria que eu fizesse alguma coisa sem questionar. Eliza, vem cá, serve um café para o senhor na sala. Eu nem sabia que tinha alguém em casa. Fui até a sala e lá estava um senhor sentado no sofá. Cabelo completamente branco, roupas que claramente não eram da nossa cidade, um relógio no pulso que valia mais do que tudo que tinha na nossa casa. Eu servi o café e tentei sair. Fica aí, filha. Ele quer te conhecer? Fiquei sem jeito, mas fiquei. Sentei na cadeira mais longe que pude. O senhor começou a fazer perguntas. Não eram perguntas de como você está, o que você estuda. Eram perguntas esquisitas. Qual era o meu número de sapato? Qual a minha cor favorita? Se eu gostava de música? Se eu cozinhava? Ele falava com um sorriso que me deixava desconfortável. E a minha mãe ficou o tempo todo respondendo por mim, como se eu fosse uma vitrine e ele estivesse avaliando o produto. No dia seguinte, ele voltou, com presentes, uma sacola cheia. Tênis de marca? O tipo que a gente via nos pés das meninas ricas da escola. 2 perfumes importados. Uma bolsa. Tudo embrulhado, tudo com laço. Não tinha nada para os meus irmãos, nada para minha mãe, tudo para mim. Eu olhei para aquela sacola e senti um frio no estômago que não sabia explicar direito na época. Hoje eu sei, era o meu instinto tentando me avisar. Naquela noite, depois que ele foi embora, minha mãe fechou a porta do quarto e me chamou para conversar. Ela foi direta. Seu José quer se casar com você. Eu achei que tinha ouvido errado. O quê? Ele é um homem de posses. Eliza. Ele vai cuidar de você, vai cuidar dos seus irmãos, vai cuidar de mim. A gente não vai mais precisar de nada.
Eu fiquei olhando para ela tentando entender se aquilo estava realmente acontecendo. Mãe, esse homem tem quantos anos? Ela desviou o olhar. Isso não importa. Importa sim. Quantos anos ele tem? 65 anos. Eu tinha 18. A diferença entre eu e ele era maior do que a minha vida inteira. Mãe, eu não vou casar com esse homem. Foi aí que ela mudou. A voz ficou mais dura. Você não entende o que a gente está passando. Eliza, você acha que é fácil criar 4 filhos sozinha? Você acha que eu tenho escolha? Você pode ter outra escolha, mãe. Mas essa escolha não é minha vida. Ela disse que eu era egoísta. Que eu só pensava em mim enquanto meus irmãos estavam passando necessidade. Que eu ia para a cidade grande e ia me humilhar. Que ninguém dava emprego para uma menina de 18 anos do interior sem experiência, sem faculdade, sem contato. Que seu José era a melhor chance que eu ia ter na vida e que se eu deixasse passar eu ia me arrepender. Cada palavra dela era uma agulha. Porque ela sabia exatamente onde me atingir. Os meus irmãos, a culpa, o medo. Eu fui para o meu quarto, me tranquei e fiquei chorando sem fazer barulho para eles não escutarem. Nos dias seguintes, seu José continuou aparecendo. E eu fui juntando detalhes que minha mãe ia soltando sem querer. Ele tinha sido apresentado a ela por uma conhecida da cidade. Uma mulher que fazia esse tipo de intermediação, como ela chamava. Ele era viúvo, tinha dinheiro, queria uma mulher jovem. Minha mãe achou que era saída para tudo. Mas teve uma noite que eu ouvi uma conversa que mudou tudo dentro de mim. Minha mãe estava falando com uma prima pelo telefone, achando que eu estava dormindo. E ela disse uma coisa que eu nunca esqueci. Eu passei pela mesma coisa. Você sabe como foi para mim, mas eu sobrevivi e foi a vida que eu tive. A Eliza é nova. Ela vai se acostumar. Eu fiquei parada atrás da porta sem conseguir respirar direito. Minha mãe também tinha sido colocada num casamento assim quando jovem. Ela tinha crescido achando que aquilo era o jeito que as coisas funcionavam. Que uma filha era uma solução para um problema financeiro. Que amor e escolha eram luxos que gente pobre não podia ter. Ela não estava me machucando por maldade. Ela estava repetindo a única história que tinha aprendido. E aí eu entendi que se eu ficasse, eu ia virar mais um elo nessa corrente. Eu passei 3 dias planejando em silêncio. Peguei os presentes que seu José tinha me dado. O tênis, os perfumes, a bolsa. Fui até a feira, procurei um revendedor de seminovos que todo mundo na cidade conhecia e vendi tudo. Não me lembro do valor exato, mas foi suficiente para a passagem de ônibus para Recife. Um lanche na rodoviária e uns trocados para os primeiros dias. Na quinta de manhã, antes de todo mundo acordar, eu escrevi um bilhete para minha mãe. Não foi um bilhete de raiva. Foi curto. Eu disse que eu amava, que amava meus irmãos, mas que eu não podia fazer aquilo. Que um dia eu ia conseguir ajudar a família do jeito certo, mas não dessa forma. Dobrei o papel, deixei em cima da mesa da cozinha, peguei minha mochila e saí. O ônibus para Recife saía às 6 da manhã. Eu estava na rodoviária 5h40. Quando o ônibus começou a se mover, eu botei o rosto na janela e não olhei para trás, mas eu chorei o caminho inteiro. Não de arrependimento, de tudo que eu estava deixando e de tudo que eu esperava encontrar. Recife não foi fácil. Não tinha mágica nem tapete vermelho esperando por mim. Fiquei os primeiros dias na casa de uma colega de escola que tinha se mudado no ano anterior. Ela me deixou dormir no sofá por 2 semanas enquanto eu procurava trabalho. Consegui uma vaga como auxiliar de limpeza num shopping, salário mínimo. Turno da tarde. Eu acordava cedo, fazia currículo, mandava para tudo que aparecia e à tarde trabalhava. Depois de 4 meses, consegui um quarto numa república com mais 3 meninas. Barato, simples, mas meu com chave. Com o meu nome no contrato.
Fiz um curso técnico de auxiliar administrativo num centro profissionalizante gratuito do governo. 6 meses depois, mudei de emprego. Entrei como recepcionista numa clínica odontológica. Foi nessa clínica que uma das dentistas, vendo que eu chegava sempre adiantada e ficava estudando nos momentos vagos, me incentivou a prestar o Enem. Ela disse que eu tinha perfil para conseguir uma bolsa. Eu passei. Consegui uma bolsa parcial numa faculdade particular para o curso de administração. Pago metade com o que ganho, a outra metade com o FIS. Quase um ano depois que eu fui embora, minha mãe me ligou. Eu fiquei olhando para o nome dela na tela por um tempo antes de atender. A voz dela estava diferente, sem a dureza de antes. Ela disse que seu José tinha sumido depois que soube que eu tinha ido embora. Que ele nunca tinha tido intenção real de ajudar a família, que o dinheiro que ele tinha prometido nunca chegou. Que ela tinha caído num conto que ela mesma ajudou a construir. Ela chorou, eu também chorei, mas eu não voltei para o interior. Pelo menos não do jeito que ela esperava. Algumas semanas depois, fui de ônibus visitar meus irmãos. Levei roupas, biscoito e uma caixinha de leite condensado para fazer doce com eles. Sentei com minha mãe na cozinha. Aquela mesma cozinha onde tudo começou. Eu disse a ela o que eu tinha descoberto naquela noite atrás da porta. Sobre o casamento dela, ela ficou pálida. Ela não confirmou nem negou de imediato. Ficou quieta por um longo tempo. E depois disse, baixinho, eu achei que estava te protegendo. Eu disse que sabia. E que era por isso que eu não tinha raiva dela. Mas que aquela proteção era uma jaula. Ela disse que nunca tinha pensado assim. Aquela conversa não resolveu tudo. Não existe uma conversa que resolve anos de dor acumulada. Mas foi o começo. Hoje eu estou no segundo período da faculdade. Trabalho, pago minhas contas, mando dinheiro para minha mãe quando posso, mas porque eu quero, não porque fui forçada. Minha mãe ainda mora no interior, mas ela arrumou um serviço numa cooperativa de costura da cidade. Os meus irmãos estão na escola. E seu José nunca mais apareceu. O que ficou para mim dessa história toda não é raiva. É clareza. Clareza de que ninguém tem o direito de negociar o seu futuro sem te perguntar, nem mesmo quem te ama. Às vezes o ciclo começa com alguém que também foi vítima. Mas o ciclo só para quando alguém decide ser a última da fila. Eu escolhi ser essa pessoa. E você, o que faria no meu lugar? Se você gostou da história, deixe o seu like. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Assim você ajuda a trazer mais histórias para o canal. E comenta aqui de qual cidade você está nos acompanhando.